Bom dia, amados, graça e paz, que bom que você está aí, louvado seja o nosso Deus por nos preparar esse momento onde nós podemos meditar na palavra dele e podemos guardá-la no nosso coração e praticar no nosso dia a dia. Louvado seja o nome dele por nos permitir participar dessa escola dominical. Que bom que você está aí, que bom que as misericórdias dele te alcançaram por mais uma semana e agora o início de outra semana. Creio que não será diferente. A presença de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, vai te conduzir, vai te proteger e te abençoar durante toda essa semana, começando por hoje. Que manhã maravilhosa que Deus nos preparou, meus irmãos. E hoje, uma manhã muito especial, o Dia das Mães. Essas mulheres tão valorosas, essas mulheres que são verdadeiros presentes de Deus para a nossa vida. Parabéns para cada mamãe que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa abençoá-las poderosamente, dia após dia, dando sabedoria, dando força e dando paciência, para que vocês continuem exercendo esse dom, o dom de ser mãe, aqui enquanto vocês estiverem aqui na terra. Eu queria ler um texto para vocês, em homenagem a vocês. Esse texto está lá em Provérbios, capítulo 31. Eu vou ler do versículo 25 ao 30. Diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come com o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de idosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Amém. Minhas irmãs, que vocês possam ser extremamente abençoadas, que vocês possam ser sábias dentro do lar, que vocês possam continuar exercendo esse dom pelo qual Deus as chamou com a sua família, com zelo, com amor, principalmente amor a Deus, depois amor a cada membro da sua família. Louvamos a Deus pela vida de vocês. E agora eu queria fazer uma oração por cada um de vocês. Senhor, nós te louvamos, bendizemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado que as tuas misericórdias nos alcançou de novo, Pai, durante esse dia. Por isso nós estamos aqui. Obrigado, Pai, hoje em especial, pelo Dia das Mães. Obrigado por essas mulheres abençoadas, mulheres escolhidas pelo Senhor para fazer parte da nossa vida. Obrigado por todas as mães que estão assistindo esse vídeo, Pai. As da nossa igreja, aquelas que estão assistindo também, que não são da igreja. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa protegê-las, Pai, de todo mal. Que o Senhor possa usá-las cada dia mais. Que o Senhor possa continuar zelando pela vida delas, Pai. Nós entregamos elas diante do Senhor e agradecemos, Pai, com coração grato. Nós te louvamos pela vida delas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas mães que o Senhor nos deu. Obrigado porque mesmo quando nós não estamos com a nossa mãe biológica, talvez, mas aquela que nos criou, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre cuida de nós. E as nossas mães são a expressão do cuidado do Senhor por nós, Pai. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor cubra elas de bênçãos, de proteção, de livramento e de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus nós louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, mamães? Que Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Meus irmãos, agora nós vamos para a palavra de Deus. Hoje, mais um dia, uma escola dominical. E tempo de escola dominical é tempo de aprendizado. Por isso que fala escola dominical, né? É um tempo onde a gente pode se voltar à palavra de Deus e aprender mais sobre ela. Talvez de uma forma diferente de um culto, mas que Deus possa transmitir a você essa palavra, a palavra que Ele já separou para o seu coração. Que você possa absorver essa palavra, levá-la guardada no seu coração e que você possa praticá-la no seu dia a dia com sinceridade, em nome de Jesus. Então eu queria te convidar nesse momento a abrir no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vamos estudar hoje mais uma das bem-aventuranças pelas quais Jesus pregou no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, para as pessoas que estão vivendo ao nosso redor, para a sociedade, nós podemos perceber que o amor uns pelos outros tem se esfriado. Talvez junto com o inverno também chegue a frieza de coração das pessoas. Parece que cada vez mais nós vemos pessoas que não se importam com as outras. Cada vez mais nós vemos uma sociedade egocêntrica, ou seja, que busca somente os seus próprios objetivos. Aquela pessoa que foca somente em cumprir os seus objetivos, esquecendo de olhar ao redor e vendo a necessidade das outras pessoas. Nós vivemos em um mundo individualista. As pessoas cada vez mais, ao invés de fazer pontes de conexão com outras pessoas, elas têm levantado muros que têm afastado relacionamento, que têm afastado pessoas de saberem o que a outra tem passado, o que ela precisa e o que nós podemos fazer. Nós vemos que o mundo tem vivido desse jeito. Porém, meus irmãos, nós, como discípulos de Jesus, que estamos inseridos nesse mundo, vivemos nesse mundo, nós temos que ter atitudes diferentes. Nós temos que viver de uma forma totalmente diferente do que nós temos visto. E eu vejo aqui que é exatamente isso que essa bem-aventurança nos pede para fazer. Nós precisamos agir de forma diferente do que esse mundo individualista, egocêntrico, esse mundo onde o amor se esfriou, tem vivido. E eu vejo que Jesus, quando ele começa esse sermão do monte, as 4 primeiras bem-aventuranças, ele quer trabalhar mais o nosso ser, ele quer trabalhar mais aquilo que nós somos, aquilo que nós devemos ser. Agora aqui nessa 5ª bem-aventurança, eu vejo que ele também trabalha isso, que nós devemos ser misericordiosos, mas isso agora não somente olhando para nós, para dentro de nós, mas olhando ao redor. Porque a misericórdia ela precisa ser praticada. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ser alvos da nossa misericórdia. Sabe por quê? Porque nós somos felizes, o misericordioso é feliz, porque ele também é alvo de misericórdia. A misericórdia de Deus, que nos alcançou um dia, meus irmãos. A misericórdia de Deus, que mandou seu próprio Filho para nos salvar. Nós somos alvo dessa misericórdia. E eu vejo que Jesus e Deus, eles ainda nos abençoam e ainda tem misericórdia de nós. Porque a cada dia essas misericórdias se renovam e por isso nós estamos aqui hoje. Então o misericordioso, ele precisa praticar misericórdia porque ele também é alvo de misericórdia, da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Mas talvez você ouça falar de misericórdia, misericordioso, mas você entende realmente o que significa essa palavra, misericórdia? Eu procurei uma definição bem clara para vocês. Eu achei uma que o teólogo William Barclay, ele traz uma ideia bíblica, uma definição bíblica de misericórdia, que eu acho que vai deixar bem claro para todos nós. Ele diz assim: misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. É a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. A misericórdia, meus irmãos, ela não é você sentir dó ou piedade somente. Ah, coitado, olha, está passando por aquilo. É você se colocar, como o Barclay diz aqui, é como se a gente tentasse entrar dentro dessa pessoa para enxergar o que ela tem enxergado, para tentar sentir o que ela tem sentido. Ao contrário do mundo que é individualista e egocêntrico, nós precisamos ter empatia, meus irmãos. O cristão, o discípulo de Jesus, Jesus aqui está falando dos seus discípulos, dos seus seguidores, nós precisamos ter empatia, ou seja, tentar se colocar no lugar do outro, meus irmãos, e sentir o que eles têm sentido, e passar pelo aquilo que eles têm passado. Não adianta a gente só olhar para a dificuldade das pessoas e ignorá-la, isso não é misericórdia. Misericórdia é a gente se colocar no lugar dela, se colocar no lugar dessa pessoa e agir, fazer alguma coisa em prol do sofrimento e da necessidade dessa pessoa. Isso é misericórdia, é isso que Barclay trouxe aqui para nós. Nós precisamos amar e cuidar do próximo, meus irmãos. Nós somos chamados para isso. Não somente daqueles, o próximo aqui não é aquele somente que está ao nosso redor.
É lógico que, primeiramente, nós precisamos ser misericordiosos com os nossos de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o marido, mas também nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos da fé. Talvez pessoas dentro do nosso rebanho, da nossa igreja, estão precisando de ajuda, e talvez a gente não olhe ao redor e não pergunta para eles o que eles estão precisando. E não somente ficar dentro da igreja, mas também para fora. Pessoas aí nessa sociedade, nosso mundo, estão precisando de várias coisas, necessidades variadas. E nós, como discípulos cristãos, precisamos ser misericordiosos. Precisamos começar a olhar para essas pessoas, tentar se colocar no lugar delas, sentir o que elas têm sentido e amá-las e cuidar delas, agir, fazer alguma coisa para aliviar a sua dor, como aqui o texto nos disse. Eu vejo que nós precisamos fazer isso, porque Deus, o nosso Criador, Ele é fonte de misericórdia. E eu vejo que quando nós praticamos essa misericórdia, nós mostramos a imagem de Deus para as pessoas. Quando nós somos misericordiosos, nós estamos apontando para Deus e mostrando que nós seguimos a um Deus que é fonte de misericórdia, que nos abençoa e que a partir disso nós também podemos abençoar outras pessoas. Eu vejo que é uma corrente. Deus tem misericórdia de nós e nós precisamos ter misericórdia de outras pessoas, meus irmãos. Isso é demonstrar o amor dele. Isso é demonstrar que nós ainda temos resquícios da imagem dele. A imagem dele que foi desfigurada pelo pecado na nossa vida. Porém, Jesus veio com seu sangue e nos restaurou a sua imagem e a sua semelhança, em nome de Jesus. E a partir disso eu vejo que nós podemos exercer misericórdia de várias formas na vida das pessoas. E essa manhã eu queria compartilhar 4 formas com vocês de como nós podemos exercer misericórdia, sermos misericordiosos para as pessoas que estão ao nosso redor, seja familiar, seja um irmão da igreja, ou seja qualquer pessoa da sociedade. Primeira coisa, nós devemos ter misericórdia. Primeira misericórdia que nós devemos ter é da alma das pessoas. Talvez quando a gente pensa em misericórdia, a gente só pensa em bens materiais. Mas sabe qual que é a primeira necessidade de nós olharmos para as pessoas? Para a alma delas. As pessoas, meus irmãos, elas precisam de Jesus. A maior necessidade de qualquer pessoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Antes do que a comida, do que qualquer coisa. É Jesus Cristo, meus irmãos. A alma, quando nós olhamos e temos misericórdia da alma, nós compartilhamos de Jesus Cristo para essas pessoas. É o compartilhar, é o pregar a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar não somente o físico das pessoas, mas a alma, porque senão ia virar somente um trabalho social. Misericórdia é só entregar a cesta básica, misericórdia é só doar alguma coisa. Não é só isso, a gente precisa fazer isso sim, com certeza, porém sempre alimentando principalmente a alma dessas pessoas. E nós alimentamos a alma dessas pessoas tendo misericórdia delas, pregando a palavra de Deus a elas. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11 ao 15, diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, a palavra de Deus é essencial. A gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode ter qualquer atitude de amor, mas nunca podemos negligenciar a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ter isso no nosso coração, ter misericórdia da alma das pessoas, é pregar a palavra de Deus, para que eles possam ouvir de Jesus, para que eles possam crer, para que eles possam ser salvos e viver uma vida debaixo da cruz de Jesus. Essa é a primeira necessidade, meus irmãos. Nós precisamos exercer misericórdia e precisamos orar nesse cuidado da alma das pessoas. Precisamos orar por elas. Talvez você já tenha pessoas aí que são alvo da sua misericórdia, pessoas que você tem investido em oração. Ore, interceda por essas pessoas. Talvez são pessoas que nem conhecem Jesus, que nem caminham com Ele, mas precisam ser
acolhidos, precisam ser assistidos por nós. E eu vejo que a oração, a intercessão é algo que nós podemos fazer por essas pessoas. Ore, coloque a vida dessas pessoas diante de Deus, interceda, ame essas pessoas, orando por elas, intercedendo por elas, em nome de Jesus. E eu vejo que nós cuidamos das almas das pessoas, discipulando. O que é o discipulado? É você ensinar de Jesus para essas pessoas, para alguma pessoa, é você ensinar através do pregar, através de suas atitudes, enquanto você caminha com essa pessoa. O discipulado é uma caminhada, meus irmãos. Às vezes a gente confunde, a gente acha que o discipulado é só aquele momento que a gente tem com um líder, com um pastor, que a gente senta numa sala e conversa as coisas da Bíblia. Isso, com certeza, faz parte do discipulado. Mas ele, por si só, não é o discipulado. O discipulado é o caminhar. Nós discipulamos as pessoas quando a gente sai para comer um lanche com ela. Quando a gente chama essa pessoa para vir almoçar na nossa casa. Quando a gente vai jogar bola com essa pessoa. Isso é discipulado, meus irmãos. E em tudo, em todo tempo, nós ensinamos essa pessoa como viver, como ser um membro, um cristão e como viver no reino de Deus, através daquilo que a gente fala e através daquilo que a gente faz. Essa pessoa, ela vai olhar para nós e vai olhar e vai ver atrás de nós alguém muito maior, que é Jesus Cristo. E essa pessoa vai se transformar em um discípulo, não nós, o discípulo de Jesus Cristo. Isso é ter misericórdia, meus irmãos, da alma das pessoas. E eu vejo que lá em Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Esse ide é para que enquanto a gente está andando nessa terra, enquanto a gente estiver caminhando nessa terra, a gente possa fazer discípulos para Jesus, em nome dele. Eu vejo também que nós devemos ter misericórdia, meus irmãos, de quem nos ofende. O misericordioso precisa exercer misericórdia também para aquele que o ofende. Talvez exercer esse tipo de misericórdia seja o mais difícil. Sabe por quê? Porque nós temos um coração orgulhoso, um coração duro. E quando a gente fala com relação ao perdão, parece que isso trava a gente, parece que isso nos machuca, porque nós nos sentimos que nós temos que nos humilhar diante de outra pessoa que talvez nos fez mal, pessoas que nos magoaram. E isso é difícil, sabe por quê? Porque o orgulho que habita no coração humano é mais forte do que a humildade. Nós precisamos lutar pela humildade todos os dias. Não é à toa que o primeiro bem-aventurança que Jesus fala de humildade. Por isso que eu sempre falo que as bem-aventuranças são uma escada, são degraus que nós temos que ir subindo aos poucos para sermos parecidos com Ele. E eu vejo que aqui é questão de perdão, meus irmãos. Misericórdia, devemos ser misericórdia por quem nos ofendeu. Nós devemos ir atrás dessas pessoas e perdoá-las. Não somente perdoar, eu perdoo essa pessoa. Não, você tem que ir até ela e pedir perdão. E se perdoar e buscar uma reconciliação. E como nós já pregamos alguns meses atrás, a questão do perdão. Se você fizer isso, você for atrás dessa pessoa, se a pessoa te perdoar, você ganhou teu irmão. Porém, se essa pessoa resistir sempre em não te perdoar, você está livre dessa dívida. Você está perdoado por Deus. E eu vejo, esses dias eu vi uma reportagem, me chamou muita atenção com relação a perdão. Um repórter estava entrevistando um pai que acabara de perder seu filho, adolescente de 14 anos, assassinado por tiros por bandidos. E esse homem na entrevista, chorando, estava falando assim: eu não sei quem fez isso com meu filho, ele tirou meu bem mais precioso, porém eu os perdoo. Talvez, eu não sei, não consigo enxergar o coração desse homem. Eu não sei se isso foi verdadeiro ou não, mas pelo que ele estava demonstrando através da entrevista, ele estava falando com o coração sincero. Olha só, meus irmãos, ele estava perdoando bandidos que mataram brutalmente seu filho adolescente. O seu tesouro, sua herança, mataram esse filho a tiros. E ele estava perdoando esses homens. Meus irmãos, isso é praticar misericórdia por aqueles que nos ofendem. Eu sei que isso é um caso extremo, é difícil, eu não estou falando que é fácil, mas nós precisamos, meus irmãos, lutar e labutar e nos colocar diante de Deus, pedindo para que Ele transforme o nosso coração, para que nós possamos exercer misericórdia. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós devemos ter esse tipo de misericórdia, de perdoar aqueles que nos ofenderam de uma forma tão grave.
que nos machucaram tanto, nós devemos perdoá-los. Isso é exercer misericórdia por eles. Talvez seja o grupo de pessoas mais difíceis pelos quais nós devemos exercer misericórdia, mas é necessário, meus irmãos. Para a nossa caminhada, nós precisamos liberar pessoas do nosso coração que estão presas por falta de perdão. Nós precisamos liberar essas pessoas para que nós possamos viver livres e elas também. E eu vejo que nós temos que perdoar porque Deus nos perdoou. Porque nós tínhamos uma dívida a pagar e Ele nos perdoou através do sangue de Jesus. Nós não precisamos pagar essa dívida. Deus, através de Jesus Cristo na cruz, pagou nossa dívida. Como diz em Mateus, no próprio Sermão do Monte, lá para frente vai falar, Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Essa é a oração que nós devemos fazer, meus irmãos. Deus, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado o meu irmão. Essa é o tipo de misericórdia que nós devemos ter, meus irmãos. E eu vejo também que nós devemos ser como aquelas pessoas que olham para as outras e buscam realmente reconciliação, meus irmãos. Eu sei que é difícil, a pessoa que te magoou é difícil a gente ir lá atrás dela, mas a gente precisa buscar a reconciliação. Exercer misericórdia é buscar reconciliação com essas pessoas, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê força para isso. Eu sei que é difícil, mas se coloque, comece a orar desde já diante de Deus. Eu sei que talvez no momento que eu falei disso, dessas pessoas já vieram várias pessoas na sua mente. Pessoas que te magoaram, que te ofenderam, que te fizeram alguma coisa, que te deixou muito mal, e você ainda não perdoou essas pessoas, pessoalmente, de conversar mesmo. Eu queria que a partir de hoje você fizesse isso, meus irmãos. O perdão, ele é necessário na nossa vida, dia a dia. Não tem como caminhar com Deus, ser cristão, discípulo dele, e não perdoar as pessoas. E eu vejo também, meus irmãos, que nós devemos ter misericórdia das pessoas que estão feridas. Meus irmãos, talvez você não consiga perceber, mas existem várias pessoas feridas, com feridas expostas ao nosso redor. Talvez até mesmo dentro da nossa própria casa. Pessoas que estão feridas, talvez por uma vida de pecado. O pecado transformou essas pessoas em feridas. Colocou feridas nessas pessoas e essas feridas estão abertas. Isso machuca. Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Pessoas que talvez fizeram escolhas erradas na vida e hoje estão sofrendo por isso. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas que perderam muita coisa. Pessoas que perderam outras pessoas e estão sofrendo. Nós precisamos, meus irmãos, nos colocar no lugar dessas pessoas e ajudá-los. E como que nós fazemos isso? Como que a gente tem misericórdia de pessoas assim? Chorando com elas. Muitas vezes nós precisamos chorar com aqueles que choram. Quando você vai num velório, às vezes eu vejo, a gente tenta levar palavras de conforto, né? Fica falando. Sabe o que a gente precisa fazer algumas vezes em alguns velórios? Chorar com as pessoas. Porque é um momento difícil, é um momento de perda. E nós, tendo empatia, sendo misericordiosos, nós precisamos sentir o que aquela pessoa sente. Então nós podemos nos entristecer com ela. E lógico, depois caminhar com ela, fortalecê-la. Mas a própria palavra diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem momento que a gente tem que chorar. Tem momento que a gente vai ter que dar nosso ombro para as pessoas chorarem os seus prantos diante de nós. E nós temos que estar prontos para isso. Isso é misericórdia, meus irmãos. Isso é demonstrar misericórdia, exercer misericórdia para aqueles que sofrem. Olhe ao seu redor, perceba se existe alguém que está passando por isso. Nós temos vivido num mundo onde a depressão tem tomado conta, tem se alastrado muito mais do que até o coronavírus. É uma doença que tem matado várias pessoas. E o que nós precisamos, como discípulos de Jesus, ter misericórdia dessas pessoas, ir atrás delas e ajudá-las de alguma forma, chorando com elas, aconselhando, caminhando com elas, dando o ombro para que elas chorem e confortando o coração delas, meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Exercer misericórdia com os feridos, aqueles que estão com feridas abertas ao nosso redor. Assim como fez o bom samaritano na parábola. Ele viu o homem à beira do caminho, que estava machucado, que estava necessitado. Ele foi lá, estendeu a mão para esse homem e o levou e cuidou de suas feridas. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor, talvez dentro da sua própria casa. Estenda a mão para ela, ame essa pessoa. E cuide das suas feridas, para que elas se cicatrizem o mais rápido possível, meus irmãos. Eu vejo que a quarta
Quarta lição que nós aprendemos: nós devemos ser misericordiosos com os que necessitam de coisas materiais. Agora sim, meus irmãos, isso é importantíssimo, meus irmãos. Nós temos enfrentado um período agora, onde várias famílias têm se deparado com o desemprego, com a falta de dinheiro, com a falta de alimento para os filhos. Talvez você nunca passou por isso, mas imagina um pai querendo dar um alimento, um arroz e feijão simplesmente para o seu filho e não consegue porque não tem. É difícil, eu sei que isso é muito difícil, e nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Essa questão aqui de dar o que as pessoas necessitam materialmente, é muitas vezes abrir o nosso bolso, a nossa carteira, e dar mesmo, e comprar aquilo que precisa, e abençoar pessoas com aquilo que elas precisam. Nós precisamos disso, meus irmãos. Cuidar da alma, ter misericórdia da alma, mas também zelar pelo físico, pelo corpo, através de coisas materiais. O ser humano ele precisa de alimento, ele precisa de roupa, ele precisa de um agasalho. Olha só, o frio está chegando na nossa cidade, e o frio aqui é rigoroso, e esse ano parece que promete ser um frio mais rigoroso do que anos anteriores. E talvez existam várias pessoas, talvez até próximas da gente e lá fora, que estão precisando de um agasalho. E às vezes a gente tem coleções de agasalho dentro de casa que a gente nem usa, talvez. Seja misericordioso, meu irmão. Doe alimento, leve alimento para pessoas. Se você não tiver para quem entregar, fale comigo, fale com a liderança da igreja, fale com qualquer pessoa, mas doe aquilo que você tem para abençoar outras vidas. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que estão precisando nesses últimos dias. E é difícil, a situação é difícil, mas nós precisamos nos colocar no lugar delas e buscar ajudá-las, agir em prol delas de alguma forma. Doe aquela roupa que você não usa mais, possa, talvez não sirva para você, mas sirva para outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Doe aquilo que você tem, para abençoar, para mostrar misericórdia, exercer misericórdia para essas pessoas. E eu vejo lá em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Meus irmãos, o que Tiago quis dizer aqui é o quê? Não é que as obras nos salvam. As obras, aquilo que a gente faz, não vai nos salvar nunca. O que nos salva é crer em Jesus Cristo. É a ação dele sobre a nossa vida, não é uma ação nossa. A salvação não depende da gente. Porém, meus irmãos, o salvo, aquele que foi salvo por Jesus, ele tem prazer em praticar boas obras. Eu vejo que as boas obras são a evidência do salvo. As boas obras é a evidência do discípulo de Jesus. É por isso que nós devemos praticar boas obras, não visando favor de Deus, não visando salvação, porque isso não depende da gente. Mas nós devemos praticar boas obras, porque um dia nós somos salvos, porque nós somos alvos também da misericórdia de Deus. E por isso nós temos que ajudar e compartilhar com aquilo que nós temos, meus irmãos. Isso é praticar boas obras. Nós temos que olhar para situações difíceis e ajudar, buscar se colocar no lugar dessas pessoas e ter misericórdia da vida delas. Que você possa, meu irmão, nessa manhã ter guardado essas lições, ter misericórdia da alma das pessoas, pregando a palavra, orando por elas e discipulando essas pessoas. Você deve ter misericórdia daquele que te ofende, aquele que te ofendeu, indo atrás dele, se reconciliando com ele, porque nós já fomos perdoados. Não existe uma dívida maior do que aquela que foi paga por Jesus. Então qualquer coisa que uma pessoa fizer por você não será maior do que a nossa dívida. Então nós precisamos perdoar. Nós devemos ter misericórdia das pessoas que estão feridas ao nosso redor. Chore com elas, dê um ombro para elas chorarem, aconselhe, conforte os corações, esteja atento a essas pessoas. E quarto, devemos ser misericordiosos com aqueles que necessitam de coisas materiais, ou seja, o alimento, a vestimenta, seja aquilo que for, meus irmãos, nós precisamos ajudar essas pessoas, tendo misericórdia delas. Eu vejo que assim nós estaremos cumprindo aquilo que a palavra diz.
Bem-aventurados misericordiosos, eles são felizes. Sabe por quê? Aqueles que praticam misericórdia, porque eles são alvo da misericórdia de Deus. Essa é a promessa do texto. Aqueles que praticam misericórdia serão alvo da misericórdia de Deus sobre a sua vida. No dia do juízo final, da ira de Deus, nós não seremos abalados, porque a misericórdia dele terá nos alcançado, em nome de Jesus. Meus irmãos, que essa palavra possa achar morada no seu coração, que nessa manhã, esse tempo que nós tivemos aqui, possa ter sido um tempo usado por Deus para te transformar, para mudar a sua visão diante de várias coisas que talvez você ouviu aqui. Que nós, como discípulos de Jesus verdadeiros, possamos praticar essa misericórdia no nosso dia a dia, em todo momento, que nós possamos estar com os olhos atentos, os olhos de Jesus olhando ao nosso redor, vendo qual a necessidade de dentro da nossa casa, qual a necessidade da nossa comunidade como igreja. Ligue, pergunte, mande uma mensagem no WhatsApp para os irmãos, perguntou: irmão, como é que está precisando de alguma coisa? Tenha essa sensibilidade, meu irmão, e se alguém falar que precisa de alguma coisa, busque exercer misericórdia. Olhe para o mundo, para fora das quatro paredes da igreja. Pessoas estão precisando dessa expressão do amor de Deus na vida delas. E nós somos chamados para isso. Para exercer misericórdia também para com essas pessoas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos capacite, nos dê força e sabedoria para sermos praticantes e misericordiosos no nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Querido Deus, te louvamos pela Tua palavra que nos instrui, a Tua palavra que é rica, que nos transforma, Pai, que nos orienta. Obrigado, Pai, por essa manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. E obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe, que ela possa achar morada no nosso coração, que ela possa transformar aquilo que nós precisamos ser transformados, Pai. Que a partir dela nós possamos ser pessoas misericordiosas, que praticam a misericórdia no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que estão em casa nesse momento, Pai. Abençoe cada família ali representada, Senhor, que esse domingo possa ser um domingo abençoado para cada um deles. Vem com a Tua proteção, com os Teus livramentos e com as Tuas bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção que você ficou aqui conosco durante esse tempo e que você possa, em nome de Jesus, ser abençoado nesse dia, protegido por Deus, você e toda a sua família. E logo mais à noite teremos mais um vídeo, aí sim, falando especificamente uma mensagem para a família. Já prepare aí seus filhos, sua esposa, seus irmãos, para juntos vocês assistirem essa mensagem, para que Deus possa falar poderosamente ao coração de vocês e transformar a família de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um ótimo almoço, um ótimo domingo para todos. Um grande abraço.